Olá, estudantes do 5º ano do Colégio Alexandre Dumas, aqui é o professor Willer, mais uma vez com o nosso terceiro encontro da aula de História. Nós estamos trabalhando a unidade 2, e o tema de hoje é a parte 6, o capítulo 6, que tem os povos africanos. Nos últimos 2 encontros estudamos as navegações marítimas europeias, falamos um pouco sobre o objetivo dos europeus em vir para a América, em sair na expansão marítima. No segundo momento, a gente viu como ocorreu esse processo de ocupação da América portuguesa, quais o objetivo dos portugueses aqui, essa primeira relação com os indígenas, com a fauna, com a flora, ou seja, toda essa ocupação do espaço geográfico. E não diferente, a gente vai trabalhar hoje também os povos africanos. Por que trabalhar os povos africanos? Como eu falei com vocês anteriormente, o terceiro é um outro agente que faz parte da nossa história. Então, assim como o indígena, a história do europeu e a história do africano. E a pergunta que eu quero fazer para vocês para iniciar a aula de hoje é o seguinte: quando a gente fala em África, normalmente as pessoas associam a coisas negativas, a coisas ruins, associa a população negra a coisa negativa, a cor preta a coisa negativa. Mas se o negro é tão negativo, por que a África foi um dos primeiros locais para onde os europeus foram? Então, por exemplo, nesse processo de expansão marítima, o continente africano é chamado de Velho Continente pelos europeus, porque é a região do mundo aonde vários povos de outras regiões eram atraídos. Então, por exemplo, os relatos mais antigos que nós temos da ocupação da África, de chegar na África, foi do povo muçulmano. Logo em seguida, a gente vai ter, a partir do século XV, relato da chegada dos europeus ao continente africano. Se a África é um lugar tão ruim, por que é que muitos povos são atraídos ou foram atraídos para o continente africano? Eu quero fazer mais essa pergunta a vocês. Se vocês são turistas, normalmente um turista, quando ele tem dinheiro, ele viaja para um lugar onde tem pandemia, doença, crise, violência, coisa ruim, demônios, fome. Acredito eu que quando esse turista não é um turista voluntário, ele vai procurar Disney, vai procurar Copacabana no Rio de Janeiro, vai viajar para locais que tenha entretenimento, diversão. Então, e por que no século XV, no século XVI, europeus e povos muçulmanos vão em direção à África? Então a gente vai estudar, volta esse título aí, povos africanos, ou seja, pode voltar à primeira página, a África antes do século XV. Por que a África antes do século XV? A África antes da chegada do europeu. Nós vamos ver através da aula de hoje que a África ela tem a sua história, ela tem o seu povo, ela tem a sua diversidade de povos, ela tem a sua cultura, tinha a sua beleza e tinha suas riquezas naquela época. Então, a gente vai entender como se deu esse contato do europeu com o africano. Então, quando a gente pensa em negro, negro não é sinônimo de escravo. Sempre lembrando, o africano não nasceu escravo. O africano, ele foi colocado na condição de escravo. E a gente vai ver nos nossos próximos estudos o objetivo disso. Então, a gente vai ver que uma das razões para o europeu chegar na África vai ser a riqueza que tinha na Europa, que possuía a Europa. Beleza pura? Vamos que vamos. Então essa primeira imagem aqui, volta aí meu querido. Essa primeira imagem, dá para levantar um pouquinho ela? Levanta ela um pouquinho na seta. Essa aqui é um monumento, um castelo do século XVI. Então aqui a gente tem aqui, ó, Grande Mesquita. Essa era uma mesquita de oração no Mali, era um reino antigo, um dos reinos antigos da África, onde a religião era muçulmana, porque os muçulmanos foram os primeiros povos. A África ela faz contato com o Oriente Médio, então os muçulmanos eles migraram para o continente africano, para o norte da África, e lá levaram a sua religião para aquele povo. E aí a gente vai ter aqui essa mesquita, né? Grande construção. Vamos lá? No final do século VII, os muçulmanos
concretizaram definitivamente sua expansão no norte da África. Então, o continente africano, assim como todas as regiões do mundo, vai ser dividido em norte, sul, leste e oeste. E a parte norte é a parte em que aqui a gente tem outra imagem de monumentos, de castelos dos reinos africanos. Vai baixando devagarinho. Então, a mesquita de Tum, no Egito. O Egito, que é o Egito antigo, está localizado na África. Então, levanta aí, meu querido. Na região mais setentrional, aqui a gente tem um mapa onde a gente tem os países, né? Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia e o Egito. Então, essa relação com o Oriente Médio, essas fronteiras, fez com que esses primeiros povos invadissem essa África pela região norte, que foram os muçulmanos. Pode ir subindo. Pode levantar, por favor. Então, durante anos, olha bem, os emires de províncias africanas do Magreb reconheceram os califas do Oriente. Então, aqui, ó, prédios na África, castelo, aqui são das fotografias, imagens da época, né? Registros da época que a gente tem. Hoje são pontos turísticos desses antigos reinos africanos. Então a gente por aí já quebra essa visão. Isso aqui é de um reino, de uma determinada área. Porque lembrando que a África hoje é um continente com 54 países. Então imagine vocês que a gente mora no Brasil e muitas vezes eu ou você não conhecemos o Brasil todo, não conhecemos a América toda, que é um continente, quanto mais esses reinos africanos. Então eram povos desconhecidos, povos que muitas vezes eram inimigos, com reinos diferentes. Então aqui eu estou mostrando a estrutura de um dos povos. Pode passar. Então esses reinos africanos desenvolveram com sucesso várias formas artísticas, a música, a filosofia, a poesia, a arquitetura, a pintura, as artes menores, os azulejos, estampas em tecidos, vasos de cristal e etc. Então eu quero dizer a vocês que o africano, antes do europeu, tinha vida, sentimentos, emoções. Lógico que com o europeu também. Mas o que eu quero mostrar a vocês através desse relato do século XVI é que existia uma cultura. O negro, o africano, quando ele foi retirado da África, ele já não nasceu naquela condição. Por isso que eu fui colocado naquela condição. Vamos lá? Então essa aula serve para a gente quebrar alguns preconceitos. Então na África a gente tem um relato aqui de um muçulmano, estudiosos, brilhantes, ensinavam a teologia, a religião, a astronomia, a matemática, a medicina. Pode passar. Então nos reinos africanos vocês tinham esses conhecimentos também voltados. Exemplo mesmo no Egito, a gente tem a técnica da mumificação, que é um instrumento da medicina, né? Já se retirava órgãos naquele momento, a anatomia humana, para construir as pirâmides, tudo ali era um trabalho de arquitetura, engenharia. Então, veja que a África também era a cultura, esses reinos antigos. No extremo oeste da África, entre os atuais países do Mali e da Mauritânia, ao longo do rio Níger, com o limite do sul do Senegal, desenvolveu-se as primeiras civilizações negras conhecidas. Então, pode passar. Isso aí é uma arte da época. Aqui é a parte norte da África. Vocês podem estar visualizando aqui. Deixa eu baixar um pouquinho o zoom. Então, aqui é toda a parte norte do continente africano. Alguns países que hoje são o Egito, a Líbia, a Argélia, a Mauritânia, o Mali, o Níger, o Chad, o Sudão, a Etiópia, a Somália. Tudo isso aqui são países africanos. O Níger, ok? São alguns dos países africanos e como a gente pode ver, ó, faz fronteira com o Oriente Médio, que a gente tem hoje como o Irã, o Iraque, a Turquia, né, a Síria. Então são países que fazem divisão com a África e foram os primeiros povos a ter contato com os africanos. Pode passar. Então aqui estão algumas rotas e essas rotas era onde circulava o comércio, onde circulava a religião muçulmana. Pode passar. Pode passar também. Ok? Então, era um reino, aqui a gente tem um reino de Tercru. Era um reino com um soberano independente que possuía tropas e muitos escravos.
Seu primeiro rei a se converter ao islamismo foi o Ar-Jab-Nahad. Com ele, todos os súditos também se converteram. Então, essa imagem aqui são de algumas regiões do continente africano, onde você tem o uso e utilidade de camelos, de cães, é região de deserto, porque lá também você tem um clima deserto. Então, aqui veja a informação da época, de que você tem aqui o ano de 1040. Rei, com militares. Então, quebra essa mentira de que na África só tinha selvagens quando o europeu chegou lá. Isso é uma pura mentira. Aqui uma outra imagem que a gente pode ver, talvez de algum povoado, de alguma cidade, né? Aqui a gente tem uma feira livre. Isso prova, né, que quebra essa mentira de que os africanos vivem passando fome, viviam na mata, na floresta. Se tinha tudo isso, por que que os árabes, por que é que o europeu vai se interessar por essa região? Se o objetivo das navegações era obter riqueza, para que os europeus foram para a África? Então por aí a gente tem aí, com um comércio ativo, importava lã, cobre, pérolas do Marrocos, exportava ouro e escravos para o norte bérbero muçulmano. Então veja, esse aí é um relato da época: lã, ouro, metais preciosos, produtos que geravam lucro. Por isso o interesse dos portugueses e de outros povos em relação à África. Pode passar. Muitos séculos antes da chegada dos brancos europeus à África, as tribos, reinos e impérios negros africanos praticavam largamente o escravismo. Da mesma forma, os berberes e demais etnias muçulmanas. Então, o que acontecia? Como eu falei com vocês, o território africano é talvez o segundo ou o terceiro maior do planeta. Povos diferentes, povos que queriam dominar territórios de outros povos. Não é porque estavam todos os povos na África que eram todos irmãos. Então a África é o espaço geográfico do continente. E você vai ter reinos diferenciados, reinos que vão querer dominar reinos. Então, por exemplo, no continente africano, uma pessoa muitas vezes era colocada na condição de escravo, que era quem? Os capturados em guerra. Então os primeiros escravos a serem vendidos para o homem branco eram prisioneiros de guerra, aonde o europeu levava algum produto que interessava aquele rei africano, e o rei africano dava esses prisioneiros de guerra. Ao invés de ficar com pessoas presas, com o inimigo, correndo o risco dele se soltar e se rebelar, vendia essas pessoas. Agora, você tinha também a escravidão no continente africano. Quando uma pessoa cometia um delito, você tinha escravização por dívida. Então, quando o cara roubava, praticava um crime muito duro, ele durante um tempo ele ficava escravo do Estado. Mas, lógico, a escravidão não é a mesma escravidão como ocorreu aqui na América Portuguesa, no Brasil. Em cada lugar, a forma como o processo de escravidão ele vai ocorrer vai ser justamente diferente. Pode passar. Então, aqui a gente tem um mercado, por exemplo, que os árabes pegavam essas pessoas e vendiam. E muitas vezes esse escravo ele tinha uma casa, ele tinha direito de ter a sua mulher, o seu filho, mas ele tinha que servir a esse senhor ao qual ele era vendido. Então não era a mesma visão do escravo que a gente tinha aqui no Brasil. Pode passar. Então sabemos da existência desse rico império negro, escravocrata, graças aos viajantes islâmicos. Ou seja, os árabes, ele tem esses relatos dessa época, da existência de como eram esses reinos do período. Então, isso aí é uma fonte histórica, um documento histórico, pode passar, que prova a existência dessa riqueza. Aqui mais um grande monumento, suspenda aí um pouquinho para a gente ver a localização. Então, a gente vê aqui cavalo, Mesquita de Dejane, no Mali. Então, você vê aí, grande fortificação, templos religiosos, pessoas circulando nessa região. Então quebra toda aquela mentira de que o continente africano é um lugar pobre, de que os reinos africanos é um lugar pobre. Pode passar, meu querido. Então a gente vai ver aqui, o que é que o cronista diz. O reino de Gana está povoado pelos povos de Sonique, que chamava essa terra de Ouagadougou, ou Ouagadougou. O estado de Sonique é forte, e o seu rei controla 200.000 soldados, 40 dos quais arqueiros que protegem as rotas de comércio de Gana. O poder do rei de Gana provém do monopólio da enorme quantidade de ouro produzido em seu reino.
Esse texto aqui é de 1087. Ou seja, o europeu ele chegou aqui no Brasil em 1500. Em 1087, antes da chegada do europeu, um árabe que visitou a África, ele fala de como era esse reino africano, o reino de Gana. Muito forte, com 200 mil soldados, 40 mil arqueiros com flechas, que protegiam o comércio, que protegia toda a área, ou seja, e a quantidade de ouro. Por aí você entende que os reinos africanos atraíam os europeus. Mais duas imagens para a gente encerrar aqui a aula. Então, a população de Gana era animista, vivia do cultivo de vegetação, da criação de animais e de uma espécie de oásis, né, na fronteira do sul do deserto. Então, Gana era na região do sul do deserto, e lá você tinha um oásis, que era aquela água que brota no deserto. Aqui é o exemplo de um rei de Gana, desse reino antigo de Gana. Pode passar rapidinho. O Império do Mali, a queda do Império de Gana após o século XI, criou um vácuo de poder na região. Não se conhecem as origens do reino do Mali. E aí você vai surgir um novo reino também que vai se converter ao islamismo. O Mali vai se fortalecer. Pode passar aí. Pode passar. Aí é uma imagem do continente africano. Pode estar passando. A partir de 1150 se conhece relativamente bem a cronologia dos reis de Mali, com histórias recheadas de lendas e mitos transmitidos pelos griotes, os contadores de história. Então, nessas regiões do Mali, por exemplo, não existia a tradição escrita. Nós temos hoje de armazenar tudo em livros, nossos documentos, hoje na informática. Então, naquele período se escolhia uma pessoa que era responsável por transmitir a história daquele povo. E, nesse caso aqui, eram chamados griotes. Mais um aí para a gente encerrar. Mali era um reino essencialmente agrícola. Os maliqueis desenvolveram-se a cultura do algodão, do amendoim, da papaya, além da criação de gado. Então veja aí, mais uma vez a gente mostra esses reinos antigos com criação, com desenvolvimento do comércio, com bastante riqueza. Isso significa que eram seres humanos racionais como nós somos. No século XVI, quando os europeus chegam a esses reinos africanos, eles vão encontrar seres humanos homo sapiens, homens sábios, racionais. E logicamente, assim como aconteceu aqui na América, vai acontecer com esses reinos africanos. O europeu, a fim de obter riquezas, vai usurpar esses reinos, vai invadir esses territórios e vão fazer o possível para dominar esses reinos antigos africanos. O que a gente vai ter é a mesma coisa que ocorreu aqui com os povos indígenas. Então a gente, com a aula de hoje, a gente quebra essa mentira de que o africano ele é tido como miserável, como pobre, como analfabeto, que a população negra era uma população analfabeta. E um outro mito que a gente quebra, né? A África é formada não só por negros, mas por pardos e também por brancos. Quebramos uma outra mentira também. Na África, não é lugar de macumba. A gente viu aí que uma das primeiras religiões a chegar no continente africano foi a religião muçulmana. Então, em nenhum momento a gente ouviu falar, ou vocês vão ver no livro de vocês, magia negra, macumba. Existem as religiões tradicionais? Sim. Por exemplo, religiões que vão dar origem ao candomblé. Mas não está se falando aqui de macumba, de feitiço. Ok? Então, eu agradeço. No demais, vocês vão estar lendo o livro de vocês, vão estar colhendo mais informações, a gente vai estar fazendo atividade e obrigado e até a próxima.